Os estágios ascendentes de consciência, através dos quais passa o pensador à medida que reencarna durante o seu longo ciclo de vidas, nos 3 mundos inferiores, estão claramente delimitados, e a necessidade óbvia de muitas vidas para experienciá-las, se é que ele tem mesmo que se desenvolver, pode levar as mentes mais reflexivas à mais clara convicção da verdade da reencarnação. O primeiro dos estágios é aquele em que todas as experiências são sensoriais, consistindo a única contribuição feita pela mente no reconhecimento de que o contato com algum objeto é seguido de uma sensação de prazer, enquanto que o contato com outros é seguido de uma sensação de dor. Esses objetos formam imagens mentais e as imagens logo começam a agir como um estímulo para a procura de objetos associados com o prazer, quando esses objetos não estão presentes, surgindo desse modo os germes da memória e da iniciativa mental. Essa primeira divisão grosseira do mundo exterior é seguida pela ideia mais complexa de suportar a quantidade de prazer ou de dor a que já nos referimos. Nesse estágio da evolução, a memória é efêmera, ou, em outras palavras, as imagens mentais são muito transitórias. A ideia de prever o futuro com base no passado, mesmo do modo mais rudimentar, ainda não despontou no pensador infantil, e suas ações são guiadas de fora, pelos impactos que o alcançam vindo do mundo exterior, ou quando muito pelo imediatismo de seus apetites e paixões, ansiando por satisfação. Ele descartará qualquer coisa por uma satisfação imediata, não importando quão necessária possa ser a coisa descartada para seu futuro bem-estar. A necessidade do momento se sobrepõe a qualquer outra consideração. Nos livros de viagens, podem ser encontrados numerosos exemplos de almas humanas nessa condição embrionária, e a necessidade de muitas vidas ficará impressa na mente de qualquer um que estude a condição mental dos selvagens menos desenvolvidos e a compare com a condição mental de até mesmo a ideia da humanidade entre nós. Desnecessário dizer que a capacidade moral não é mais evoluída que a capacidade mental. A ideia do homem e do mal não pode ainda ser concebida. Nem é possível transmitir à mente totalmente primitiva até mesmo noções elementares de bem ou mal. Bom e agradável são para o homem primitivo termos permutáveis, como no bem conhecido caso do selvagem australiano mencionado por Charles Darwin. Premido pela fome, o homem prostou com um golpe de lança a criatura viva que se encontrava mais próxima, que poderia servir de alimento, e que nesse caso era sua própria mulher. Um europeu censurou-lhe a crueldade do ato cometido, mas não conseguiu abalá-lo de modo algum. Longe de imaginar que a repreensão pelo fato de comer sua mulher era algo muito ruim, ele apenas deduziu da inferência que o estranho pensava que a mulher tinha um gosto ruim ou que era indigesta, e ele o tranquilizou, sorrindo calmamente, enquanto dava tapinhas na barriga após a refeição e declarava satisfeito. Ela estava excelente. Comparemos mentalmente a distância moral entre esse homem e São Francisco de Assis e ver-se-á que deve haver evolução das almas, como há evolução de corpos. Caso contrário, no reino da alma haveria milagre constante, criações sem nexo.
Há dois caminhos que, ao longo de qualquer um deles, o homem pode emergir gradualmente dessa condição mental embrionária. Ele pode ser governado e controlado diretamente por homens muito mais evoluídos do que ele mesmo, ou pode ser abandonado a um crescimento lento e sem auxílio. Esse último caso implicaria na passagem de incontáveis milênios, pois sem exemplo e sem disciplina, abandonado aos mutáveis impactos de objetos exteriores e ao confronto com outros homens tão pouco evoluídos quanto ele mesmo, as suas energias interiores só lentamente poderiam ser despertadas. A verdade é que o homem tem evoluído pela estrada do preceito e do exemplo direto e pela disciplina aplicada. Já vimos que quando a massa da média da humanidade recebeu a centelha, que deu nascimento ao pensador, havia alguns dos mais elevados filhos da mente que encarnaram como instrutores e que também houve uma longa sucessão de filhos da mente menores, em vários estágios de evolução, que desceram a encarnação como a crista da onda da maré humana que avançava. Esses últimos governavam os menos evoluídos sob a inspiração benfazeja dos grandes instrutores, e a obediência imposta por meio de regras elementares do reto viver, muito elementares no início, é verdade, apressou em muito o desenvolvimento das faculdades mentais e morais nas almas embrionárias. Independentemente de todos os outros registrados, os restos gigantescos de civilizações que há muito desapareceram, evidenciando grande habilidade de engenharia e concepções intelectuais em muito superiores a todas as possibilidades da massa humana, então em sua infância. Bastam para provar que houve na Terra homens com mentes de grande capacidade de planejamento e realização. Continuemos com o estágio primitivo da evolução da consciência. A sensação era senhora absoluta da mente e os primeiros esforços mentais eram estimulados pelo desejo. Isso levou o homem, lenta e desajeitadamente, a prever, a planejar. Ele começou a reconhecer uma associação definida de certas imagens mentais, e quando uma aparecia, esperava o surgimento daquela outra, que invariavelmente a seguia. Começou a fazer inferências e até mesmo a tomar iniciativa com base nestas inferências. Um progresso notável. Continuou igualmente a hesitar de vez em quando, antes de ceder aos veementes impulsos do desejo, quando descobriu, muitas e muitas vezes, que a satisfação exigida estava associada na sua mente com o surgimento de sofrimento posterior. Essa atitude foi muito acelerada pela pressão exercida sobre ele pelas leis expressas oralmente. Era-lhe proibido gozar certas satisfações e lhe era dito que toda desobediência seria seguida de sofrimento. Quando ele se apossava do objeto que lhe proporcionava gozo e descobria o sofrimento que logo sucedia ao prazer, a obediência à advertência produzia em sua mente uma impressão muito mais forte do que aquela produzida por um acontecimento não previsto e, portanto, para ele, fortuito. Desse modo, surgia um conflito incessante entre a memória e o desejo, e a mente crescia mais ativa pelo conflito e era impulsionada à atividade mais atuante. O conflito, aliás, marcou a transição para o segundo grande estágio. Aqui, começou a surgir o germe da vontade. O desejo e a vontade seguiam as ações do homem, e a vontade foi até mesmo definida como sendo o desejo que emerge triunfante do conflito dos desejos. Mas essa é uma concepção tosca
e superficial que nada explica. O desejo é a energia do pensador se exteriorizando, sendo sua direção determinada pela atração dos objetos externos. Vontade é a energia do pensador se exteriorizando, sendo sua direção determinada pelas conclusões tiradas pela razão a partir de suas experiências passadas ou pela intuição direta do próprio pensador. Em outros termos, o desejo é guiado a partir do exterior, a vontade a partir do interior. No início da evolução do homem, o desejo tem completa soberania e o arrasta para cá e para lá. Na fase média de sua evolução, o desejo e a vontade estão em contínuo conflito, e a vitória, ora sorri para um lado, ora para o outro. No final de sua evolução, o desejo morre e a vontade governa com autoridade absoluta e incontestável, até que o pensador esteja suficientemente desenvolvido para ver diretamente. A vontade é dirigida por ele através da razão, e como a razão pode tirar conclusões apenas do seu estoque de imagens mentais, sua experiência, e aquele estoque é limitado. A vontade constantemente comanda ações equivocadas. O sofrimento que resulta dessas ações equivocadas aumenta o estoque de imagens mentais e assim oferece à razão um estoque aumentado do qual poderá tirar suas conclusões. Assim se efetua o progresso e nasce a sabedoria. O desejo frequentemente se mistura com a vontade, de forma que o que parece ser determinado a partir do interior é na realidade grandemente determinado pelos ardentes desejos da natureza inferior, pelos objetos que lhe proporcionam satisfação. Em lugar de um conflito aberto entre os dois, o inferior se insinua sutilmente na corrente do superior e lhe desvia o curso. Derrotados em campo aberto, os desejos da personalidade, então, conspiram contra aquele que o conquistou, obtendo quase sempre por astúcia o que não puderam obter pela força. Durante todo esse segundo e grande estágio, em que as faculdades da mente inferior estão em pleno curso de desenvolvimento, o conflito é a condição normal, conflito entre o império das sensações e o império da razão. O problema a ser resolvido na humanidade é o de colocar um fim ao conflito enquanto se preserva o livre-arbítrio. Orientar a vontade, inevitavelmente para o melhor, permitindo ainda assim que esse melhor seja uma questão de escolha. O melhor deve ser escolhido, mas por um ato de vontade espontânea, que virá com toda certeza de uma necessidade predeterminada. A convicção de uma lei imperativa deve ser obtida por meio de inumeráveis arbítrios, cada um desses deixado livre para determinar seu próprio curso. A solução desse problema é simples quando é conhecida, embora a contradição pareça irreconciliável quando apresentada pela primeira vez. Que se deixe o homem livre para escolher as suas próprias ações, mas que toda ação seja acompanhada de um resultado inevitável. Que se deixe ele transitar livremente em meio a todos os objetos de desejo e pegar o que quiser, mas que receba todos os resultados de sua escolha, sejam eles deliciosos ou dolorosos. Ele logo rejeitará de espontânea vontade os objetos cuja posse, no final das contas, lhe causa dor. Não mais os desejará quando plenamente convencido pela experiência de que sua posse termina em dor. Que ele lute para manter o prazer e evitar a dor, não obstante será moído
entre os nós da lei, e a lição será repetida qualquer número de vezes que se fizerem necessárias. A reencarnação oferece tantas vidas quantas forem necessárias pelo aprendiz mais preguiçoso. Aos poucos, o desejo de um objeto que acarreta o sofrimento extinguir-se-á, e quando a coisa se oferece com todo o seu brilho sedutor, será rejeitada, não mais por compulsão, mas por livre escolha. Não é mais desejável, perdeu o seu poder. E assim, com coisa após coisa, a escolha se harmoniza cada vez mais com a lei. Há muitas estradas para o erro. A estrada da verdade é única. Quando todos os caminhos do erro tiverem sido percorridos, quando se tiver descoberto que todos terminam em sofrimento, a escolha em percorrer o caminho da verdade é incontestável, porque está baseada no conhecimento. Os reinos inferiores funcionam harmoniosamente, compelidos pela lei. O reino humano é um caos de vontades conflitantes, lutando e se rebelando contra a lei. Logo se desenvolve a partir daí uma unidade mais nobre, uma escolha harmoniosa de voluntária obediência. Uma obediência que, sendo voluntária, baseada no conhecimento e na memória dos resultados da obediência, é estável e não pode ser perturbada por tentação alguma. Ignorante, inexperiente, o homem estaria sempre em risco de cair. Como um Deus, conhecendo por experiência o bem e o mal. A sua escolha do bem é para sempre elevada além da possibilidade de mudança. A vontade no domínio da moral é geralmente chamada de consciência e está sujeita às mesmas dificuldades nesse domínio como em suas outras atividades. Enquanto estiver em discussão quais as ações que foram repetidamente praticadas, cujas consequências são familiares à razão ou ao próprio pensador, a consciência fala rápida e firmemente. Mas quando surgem problemas pouco habituais, sobre cuja resolução a experiência se cala, a consciência não pode falar em certeza. Obtém apenas uma resposta hesitante da razão, que consegue extrair apenas uma inferência duvidosa. E o pensador não pode falar se sua experiência não inclui as circunstâncias que agora surgiram. Daí que a consciência muitas vezes decide erradamente, isto é, a vontade não recebendo nenhuma indicação nítida, seja da razão, seja da intuição, dirige as ações equivocadamente. Nem podemos deixar fora de consideração as influências que agem sobre a mente a partir do exterior, a partir das formas pensamento de outras pessoas, de amigos, da família, da comunidade, da nação. Todas essas influências circundam e penetram a mente com sua própria atmosfera, lançando todas as coisas fora de proporção. Assim influenciada, a razão muitas vezes nem mesmo julga calmamente a partir de suas experiências, mas extrai conclusões falsas à medida que estuda os materiais através de um meio deturpado. A evolução das faculdades morais é grandemente estimulada pelas afeições, por mais animais e egoístas que sejam durante a infância do pensador. As leis da moralidade são formuladas pela razão iluminada. Ao discernir as leis pelas quais a natureza se move e trazendo a conduta humana em consonância com a vontade divina. Mas o impulso para obedecer a essas leis, quando nenhuma força exterior pressiona, tem suas raízes no amor, naquela divindade oculta no homem e que procura derramar-se, doar-se aos outros.
A moralidade começa no pensador infantil, quando pela primeira vez ele é movido pelo amor para com a esposa, o filho, o amigo, para praticar alguma ação que sirva ao ser amado, sem nenhum pensamento de recompensa para si. É a primeira conquista sobre a natureza inferior, cuja completa sujeição é a conquista da perfeição moral. Daí a importância de jamais destruir ou tentar enfraquecer as afeições, como é feito em muitos dos tipos inferiores do ocultismo. Por mais impuras ou grosseiras que possam ser as afeições, elas oferecem possibilidades de evolução moral, das quais se afastaram aqueles que são frios de coração e auto-isolados. É uma tarefa mais fácil purificar que criar o amor, e é por isso que os pecadores foram considerados pelos grandes instrutores como estando mais perto do reino dos céus do que os escribas e fariseus. O terceiro grande estágio de evolução da consciência passa pelo desenvolvimento das faculdades intelectuais superiores. A mente já não se demora inteiramente nas imagens mentais obtidas das sensações, já não raciocina sobre objetos puramente concretos, nem se interessa pelos atributos que diferenciam uns dos outros. O pensador, tendo aprendido claramente a discriminar entre os objetos, demorando-se sobre suas diferenças, começa agora a agrupá-los por meio de algum atributo que apareça em um certo número de objetos de outro modo dissemelhantes. Estabelece uma ligação entre eles. Ele prolonga, abstrai seus atributos comuns e separa todos os objetos que possuem essa ligação do restante que não a possui. Desse modo, ele desenvolve o poder de conhecer a identidade em meio à diversidade. Um passo em direção ao ainda remoto reconhecimento do uno subjacente aos muitos. Assim, ele classifica tudo o que está à sua volta, desenvolvendo a faculdade de síntese e aprendendo tanto a construir quanto a analisar. Logo, ele dá um outro passo e concebe a propriedade comum como uma ideia, independente de todos os objetos nos quais apareça, e assim constrói um tipo mais elevado de imagem mental que a de um objeto concreto, a imagem de uma ideia que não tem existência fenomenal nos mundos da forma, mas que existe nos níveis superiores do mundo mental e fornece material sobre o qual o próprio pensador possa trabalhar. A mente inferior chega à ideia abstrata pela razão e, assim fazendo, realiza seu voo mais sublime, tocando o limiar do mundo sem forma e vendo vagamente aquilo que jaz além. O pensador vê essas ideias e vive normalmente no meio delas, e quando o poder do raciocínio abstrato é desenvolvido e exercido, o pensador está se tornando eficaz em seu próprio mundo e está começando sua vida de funcionamento ativo em sua própria esfera. Tais homens pouco se importam pela vida dos sentidos, pouco se importam pela observação exterior ou da aplicação de seu poder mental às imagens dos objetos externos. Seus poderes estão voltados para dentro e já não se projetam para fora na busca por satisfação. Eles habitam tranquilamente dentro de si mesmos, absortos com os problemas de filosofia, com os aspectos mais profundos da vida e do pensamento, procurando compreender as causas, em vez de se preocuparem com os efeitos, e aproximam-se cada vez mais do reconhecimento do uno, que é o fundamento de todas as diversidades de natureza externa. No quarto estágio da consciência, o uno é visto, e com a transcendência da barreira estabelecida pelo intelecto, a consciência se amplia para abraçar o mundo,
vendo todas as coisas em si mesma e como partes de si mesma, vendo-se como um raio do Logos e, por consequência, una com ele. Onde está então o pensador? Ele tornou-se consciência e, enquanto a alma espiritual, pode utilizar à vontade qualquer um dos seus veículos inferiores. Ele não está mais limitado ao uso deles, nem deles necessita para esta vida plena e consciente. Então, a encarnação compulsória termina, e o homem venceu a morte. Ele conquistou de fato a sua vida eterna. Então ele tornou-se uma coluna no templo do meu Deus e não mais sairá. Para completar essa parte do nosso estudo, precisamos compreender a vivificação sucessiva dos veículos da consciência, trazê-los um a um à atividade como instrumentos harmoniosos da alma humana.